Rubem Amorim chegou e eu tive a honra e a felicidade de estar presente na primeira entrevista coletiva do Rubem Amorim como treinador do Manchester United. O encantador de serpentes que vem de Portugal para encantar os ingleses e também um brasileiro, e isso funcionou, tá? Ótimas impressões. Os portugueses estavam corretos, os torcedores do Sporting estavam corretos, o Rubem Amorim é muito bom com as palavras. Eu já tinha visto e vivido pílulas disso nos últimos anos. Já tive uma entrevista com o Rubem Amorim quando ele enfrentou o Manchester City, se não me engano, 2 edições da Liga dos Campeões atrás, e tinha recebido elogios de terceiros sobre ele, e os confirmei quando a gente está falando no trato com a imprensa, no trato com o torcedor, né, que no fim das contas o trato com a imprensa a gente é um filtro para chegar no torcedor, na parte interessada. E com as palavras, ele é um cara muito carismático, muito inteligente, muito genuíno, inclusive, me parece. E todas essas valências foram derramadas nessa primeira entrevista do Rubem Amorim. Eu quero primeiro trazer aqui uma análise, uma explicação técnica sobre como eu consigo acesso, como que foi a entrevista, por que eu consegui perguntar em português e ele responder em português, enfim. Mas antes eu vou trazer aqui, com perdão, pedindo espaço aí para uma inserção da minha vaidade, da pergunta que eu fiz para o Rubem e da resposta do senhor Amorim. Rubem, tudo bem? Boa tarde, prazer falar com você. Minha pergunta é bastante simples. Para além de 3 zagueiros ou 4 zagueiros ou estilo de jogo, eu queria pedir para você se apresentar à torcida do Manchester United, como você enxerga o futebol, qual papel um time de futebol deveria ter para o coração do torcedor, qual é a filosofia que você gostaria de ver o seu time aplicando dentro de campo. Eu acho que muitas vezes nós temos, os treinadores têm uma ideia de jogo e têm que implementá-la, e toda a gente sabe qual é a minha ideia de jogo. Depois temos que relacionar isso com a história do clube, ou seja, é um clube ganhador, portanto nós não poderemos jogar de uma forma defensiva, teremos que procurar a bola, depois temos que olhar também para que tipo de campeonato nós estamos. As pessoas aqui gostam de um jogo de ataque intenso, jogadores fortes fisicamente, mas que têm talento, e portanto é isso que nós vamos procurar. Há uma ideia de jogo do treinador, ligar com a ideia de jogo do clube, que é dominadora, é de querer ganhar todos os jogos, de serem protagonistas, e juntando à liga, que é uma liga rápida, intensa, de choque, de golos, e portanto é isso que nós vamos tentar fazer. Espero que tenha sido a primeira de muitas. Antes de analisar o teor da resposta e outras boas aspas do Amorim nessa primeira entrevista coletiva, vamos aos pontos que eu prometi anteriormente. Por que eu celebro estar presente? Porque o Manchester United é um clube muito mais fechado do que os outros clubes que eu conheço mais, especialmente Manchester City e Liverpool. Você ir às coletivas do City e do Liverpool é muito mais fácil do que ir às coletivas do Manchester United. É assim desde que eu cheguei na Inglaterra há mais de 8 anos, em 2016. É muito raro eu conseguir estar em entrevistas do Manchester United, portanto perguntar para personagens do Manchester United. Especialmente pré-jogo, pós-jogo eu consigo, porque ir para Old Trafford é muito mais fácil do que ir para Carrington. É muito mais fácil estar no jogo do Manchester United do que estar na entrevista coletiva de véspera dos jogos do Manchester United. Esse é o grande X da questão. O clube alega que é falta de espaço e é muito difícil conseguir ir. Nessa entrevista, eles fizeram numa sala que foi um pouco maior, recebeu inclusive vários jornalistas portugueses. Achei de muito bom tom do Manchester United fazê-lo, mas eu acho que só foi porque foi a primeira. As outras não serão assim, imagino eu. Então tivemos mais de 40 jornalistas, profissionais da imprensa, presentes, o que é muito, não pelo tamanho do Manchester United, mas pelo volume que o Manchester United autoriza estar presente nessas entrevistas pré-rodada, pré-jogo. E aí o United,
o departamento de comunicação do Manchester United decidiu separar em duas partes. Em três, na verdade, mas eu vou separar em duas para ficar mais simples e menos complicado o vídeo e menos desinteressante. A primeira parte para os jornalistas da Inglaterra, perguntas em inglês, respostas em inglês, e a segunda parte para jornalistas de língua portuguesa. Haviam portugueses e eu. Então, por isso que eu consegui perguntar em português para o Rubem Amorim e ele pôde responder em português. Depois tudo isso foi traduzido, inclusive por um tradutor que eu gosto muito, que é o Matt O'Connor. Eu acho que é esse o sobrenome dele. Que é um cara simpaticíssimo que fala um ótimo português com sotaque baiano por conta da esposa dele. Enfim, então por isso que eu consegui perguntar em português. Algo que acho que desperta a curiosidade de quem gosta de ver essas entrevistas, né? Não só minhas, enfim, entrevistas em geral do futebol. Porque, por exemplo, eu pergunto para o Guardiola em inglês na coletiva e em espanhol quando eu faço aquelas exclusivas rápidas pós-jogo. Porque nas coletivas é sempre em inglês. Quase sempre. Porque quando é Champions, existe um tradutor em tempo real. Então você pode fazer a pergunta na língua do clube visitante ou do clube que você está visitando enquanto clube inglês. Enfim, então se, sei lá, o City joga contra o Real Madrid, você pode perguntar em espanhol para o Guardiola, porque vai ter um tradutor de espanhol lá. Agora, se é na Premier League, não, é tudo em inglês. Quando é exclusivo, você é o dono, você, repórter, é o dono dessa decisão. Então, eu, quando capaz, eu escolho utilizar a língua mãe do meu entrevistado. Então, eu falo 3 línguas, né? Português, inglês e um espanhol que eu estou tentando evoluir. Então, eu tento perguntar sempre na língua de preferência do entrevistado. Evidentemente que sempre que eu puder eu vou perguntar em português para o Rubem Amorim. O teor da questão, acho muito bom ele entender a vocação de protagonista do Manchester United, do peso histórico que obriga o Manchester United a ser protagonista, apesar de não sê-lo há mais de uma década, e não se esconder de querer colocar o próprio estilo de jogo. Ele disse isso muito claramente, né, em outras respostas. Ele quer trazer o próprio estilo num primeiro momento, e depois ele vai entender quais adaptações ele vai ter que fazer, o que vai encaixar, qual jogador vai encaixar onde. Ele diz, né, nesse esquema de 3 zagueiros que ele vai implementar a partir de amanhã, inclusive contra o Ipswich Town neste domingo. Partida que vamos analisar no vídeo pós-rodada, inclusive. Os 3 zagueiros com os 2 alas. Me parece que ele vai usar lateral de ala ou meio-campista de ala, porque ele disse que acha difícil ensinar pontas a defender. Então a gente pode imaginar o Mazraoui e o Dalot como alas desse Manchester United principalmente, se um dia o Luke Shaw e o Malacia renascerem, né? Se a gente testemunhar o milagre da ressurreição de Malacia principalmente, mas também de Shaw, vamos ver qual a capacidade deles de brigarem por uma posição no time titular. Mas é muito ruim ter apenas 2, né? Eu não sei quais outros jogadores o Rubem Amorim identifica nesse atual elenco disponível do Manchester United como alas. Quero ver como que vai ser a utilização do Rashford, do Bruno Fernandes, que deve ser naquela função de Pedro Gonçalves, que ele tinha no Sporting, do Højlund, do Zirkzee, do Mason Mount, quando voltar, do Mainoo, do Casemiro, do Ugarte, que é um cara que ele conhece muito bem, do Yoho, que está voltando. Enfim, cara, tem muitas respostas aí para a gente descobrir. São muitas questões que a gente já tem e muitas respostas que a gente vai buscar e que o Amorim vai nos dar. Mas eu estou muito animado, as impressões são muito positivas de um cara que entende o tamanho do clube onde ele chega, de alguém que parece ter muita clareza das próprias ideias e de alguém que se comunica
muito melhor do que os antecessores. Aliás, eu estava tentando buscar o último treinador carismático do Manchester United. Eu acho o José Mourinho carismático, mas eu entendo que o carisma dele não é para todos e que em muitos momentos ele não o é. Mas sei lá, cara, porque o Ferguson não é carismático, de maneira alguma. Van Gaal, 0. David Moyes, 0. Solskjaer, um pouco carismático, pode ser, Solskjaer, vai. Porque Rangnick não, Ten Hag, 0. Então, enfim, a gente teria que buscar nos primórdios do Manchester United para achar alguém que eu acho que tem o talento com as palavras que o Ruben Amorim tem. E é bonito vê-lo fazendo isso na segunda língua, né? Que eu nem sei se é a segunda, pode ser a terceira, não sei quantos idiomas o Ruben Amorim fala, mas achei ele muito confortável com a língua inglesa. Eu sei que isso é muito comum em Portugal, muito mais do que no Brasil, até por uma questão de possibilidades econômicas de educar o próprio povo. E a história explica isso, não vou entrar nesses pormenores agora, mas foi interessante vê-lo falando tão bem. Ele chega falando inglês melhor do que o José Mourinho, por exemplo, quando chegou lá atrás, como técnico do Chelsea. Mas enfim, também tem todo o outro lado de que o Ten Hag também chegou com um estilo de jogo ofensivo, com um grande trabalho para mostrar na história recente, e teve uma grande primeira temporada, muito elogiada por aqui, inclusive, e por todo lado. Então vamos ver, por melhor que seja o Ruben Amorim, por mais interessante que ele seja, eu ainda piso em ovos, porque se trata de um campo minado, enquanto clube. Mas eu sinto que pode ser de fato o começo de uma era interessante e mais estável e mais vencedora, ou pelo menos mais... Vencedora não, cara. Nesse começo o United tem que voltar a disputar o título da Premier League. E nesse caminho beliscar Copas e se manter de novo como habitué da Liga dos Campeões. Antes de sonhar em voltar a bater em título de Premier League, em título ou final ou semifinal de Liga dos Campeões, precisa evoluir pouco a pouco, menos arrotar caviar porque ganhou uma Copa da Liga Inglesa, Sr. Ten Hag, e mais evolução nos detalhes dos jogos, na estabilidade dentro dos jogos, na estabilidade dentro de uma liga de pontos corridos, para você sentir que o clube está evoluindo com boas contratações. E eu acho que a diretoria é uma diretoria muito mais interessante do que na história do United com Glazer, e principalmente pós-Ferguson, e o David Gill. E enfim, agora com o Ruben Amorim, pode ser o começo de uma era que com o passar do tempo pode resgatar um Manchester United mais protagonista, porém não esqueçamos que o Guardiola acabou de renovar, e então o topo do seu parâmetro está muito no alto. Está muito no alto. Buscar título da Premier League enquanto o Guardiola estiver aqui é uma função quase impossível para qualquer outro clube. Ainda mais para o Manchester United, que tem que buscar outras evoluções antes disso. Mas vamos ver. O Ruben Amorim vai precisar, me parece, mudar bastante esse elenco dessa temporada para a próxima. Mas eu estou muito interessado para ver como que ele vai lidar com esse elenco que o Ten Hag não conseguiu aproveitar. Até o vídeo pós-rodada.